Irmãos da Igreja Nações de Cristo e de todos os irmãos que me ouvem aí do outro lado. Eu estou aqui no monte, agora mesmo está muito quente aqui, muito calor, são 12:00 em ponto, e eu quero aqui deixar uma palavra no coração de vocês. Eu quero aqui pedir ao Senhor Jesus para tocar, para abençoar, para curar, para restaurar, para fortalecer sua vida, fortalecer sua casa, fortalecer a sua vida espiritual. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês, que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Então, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita temer e temos o cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor nosso dos exércitos. Então aqui tem uma revelação para nós, entendimento. Esse povo de Israel, ele estava em pecado, eles não estavam na direção de Deus, e eles falavam com Deus, mas não tinha resposta. Então eles disseram que era inútil servir a Deus. Olha só, as vossas palavras foram duras perante mim, diz o Senhor. Então o Senhor Deus aqui, é bem claro que o Senhor Deus fala com eles a respeito disso aqui. O Senhor Deus diz claramente em sua palavra que ele está falando com Deus, mas com voz dura. Aquela voz que você fala com Deus, que não tem respeito com a palavra de Deus, e você fala com Deus grosso, né? Ah, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer, e isso Deus diz assim: as vossas palavras foram duras perante mim. Quer dizer, a diferença entre o justo e o perverso. Deus falou que vai fazer a diferença entre o justo e o perverso. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quantas pessoas estão assim, irmão? Estão servindo a Deus, estão dizendo inútil é servir a Deus. Ah, é inútil estar na igreja, é inútil andar de luto. Andar de luto aqui é andar em jejum. É inútil vestir vestes de pano de saco e ficar de joelho diante de Deus. É inútil, meu irmão, não é inútil servir a Deus, é útil. Você que serve a Deus é útil. Você que está servindo a Deus e não tem resposta, você não deve ficar triste. Deus está trabalhando para você. Acredita nisso. Deus está trabalhando para você, está aqui escrito bem claro. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus diz que vai mostrar a diferença. Então, vamos ficar na palavra. Pastor, se Deus diz que vai fazer diferença na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar fiel. Tem que permanecer fiel, perdão. Tem que ficar na fidelidade e permanecer fiel. Não importa a luta que está acontecendo. Ele disse, então vereis outra vez a diferença entre o justo. Quem é justo? Os que obedecem a palavra de Deus. Justo não é o que vai na igreja. Justo não é o que vai, justo é que obedece, que pratica o dízimo, a oferta, o amor, a perseverança, a oração, o jejum, que perdoa os irmãos, que faz o bem ao próximo, que é fiel nos cultos, que é fiel ao seu pastor, que é fiel a Deus. É uma pessoa justa, é uma pessoa que anda na retidão, é uma pessoa que paga as contas dela, uma pessoa que não mente, que não rouba, que não adultera, é uma pessoa que anda na retidão, é uma pessoa justa. Deus disse, Deus prometeu aqui que vai fazer a diferença entre o justo e o perverso. Eu digo para você, você está fazendo a diferença? Não estou, está sim. Você que está orando, jejuando, está fazendo a diferença. Você que todo dia ouve o nosso programa, está fazendo a diferença. Você tem que fazer é praticar o que eu estou lhe ensinando. O que eu estou lhe ensinando, escuta só, presta atenção. Quando eu ensino a palavra para você e você pratica a palavra, então Deus fica na obrigação de cumprir a palavra em você, porque você obedeceu à direção de Deus. Quando você não obedece à direção de Deus, é impossível Deus se manifestar em você. Quando o pastor prega uma palavra, dá um direcionamento, mas a pessoa não aceita, não, eu falei para você fazer o Pai Nosso antes de dormir, então faça o Pai Nosso. Eu falei para você dizimar, então dizima. Eu falei para você ofertar, então oferta. Eu falei para você perdoar, então perdoa. Eu falei para você perseverar, então persevera. Eu falei para você parar de murmurar, então para de murmurar. Fica na posição que Deus está mandando. Que Deus tem o melhor para você.
Essa é a palavra para você hoje aqui, diretamente do monte. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, é inútil servir a Deus. Tem gente do outro lado, lá no coração, no íntimo, dizendo, poxa, é inútil a igreja, é inútil ir para a igreja, é inútil obedecer pastor, é inútil fazer jejum, é inútil servir a Deus, ser obreiro, ser pastor. Não, não é inútil, é útil. Mas no coração, Deus vê que você está falando com Ele. Olha, é inútil estar orando, acho que a minha oração não tem poder, a minha oração Deus não responde. Isso é inútil, não diga isso. Você está entristecendo Deus. Você está entristecendo o Senhor Jesus. Então a palavra de hoje é, Ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Tá bom? Que Deus te abençoe, Pai querido e amado, eu oro por esse povo e declaro todos que estão obedecendo a Tua palavra, sejam abençoados, sejam transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz, Deus abençoe.